Eu vou te falar algumas palavras nesse momento. Preste muita atenção. Angústia, agonia, ansiedade, aperto, tensão, desolação, desconforto, perturbação e amargura, dificuldades da vida. O que essas palavras têm em comum? Uma palavra: aflição. Aflição ou tribulação, como alguns também gostam de chamar, é justamente o sinônimo de todas essas palavras: angústia, agonia, ansiedade, aperto, tensão, desolação, cisma, desconforto, perturbação, amargura, dificuldades da vida e mais um monte de palavra que tem a ver, que significa aflição ou tribulação. E o que me chama mais atenção, que é, na verdade, o real sentido da palavra aflição, nesse texto que nós acabamos de ler, é que a aflição é igual a uma panela de pressão, onde aquela panela você coloca algum alimento que você precisa fazer, e ela foi feita para ter muita pressão, de modo que a gente pode pensar como aflição, como pressão. Pressão externa e que afeta o interno. Uma pressão de tal modo que faz com que todos nós tenhamos angústia, agonia, ansiedade, aflição. Todo ser humano na face da terra, não há nenhum sequer que nunca tenha tido um momento de aflição na vida. Todos nós, sejam da igreja ou não sejam da igreja, seja crentes ou não, passam por aflição. E não é de vez em quando, constantemente. E aí fica aquela pergunta: se todos passam por aflições, tanto a igreja quanto o mundo, vamos chamar assim, o que diferencia nós passarmos por aflições daqueles que não creem em Jesus passarem por aflições? Uma única palavra: motivação. O mundo, aqueles que não creem em Jesus, são aflitos, ficam angustiados, ansiosos, tensos, desconfortáveis, e muitas vezes essa aflição, ela é sentida e reclamada, e não faz sentido algum, porque o mundo, para eles, a aflição é só mais um momento de tristeza, de angústia. A diferença para nós está na motivação, porque tudo que nós vivemos na aflição tem um propósito, tem um motivo, não é simplesmente do nada e nem para nada. E aí, quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos exatamente uma igreja aflita, uma igreja que estava passando por aflições. E eu posso dizer para os irmãos, olhando para o texto, estudando o texto, é a igreja com maior especialidade quando o assunto é aflição. Você pode ler na Bíblia e você não vai encontrar uma outra igreja tão aflita quanto a igreja de Esmirna. E curioso, das 7 igrejas do Apocalipse, ela é uma das que não foi questionada, que não foi repreendida por Deus. Pelo contrário, foi elogiada. Por quê? Calma que daqui a pouquinho a gente vai conseguir entender. O ponto de atenção é, nós temos uma igreja, um exemplo de igreja que vive em aflições. E baseado no texto que nós acabamos de ler, já que a igreja de Esmirna é especialista quando o assunto é aflição, tribulação, angústia, agonia, ansiedade
e provavelmente dentro do contexto da igreja, perseguição. Então eu gostaria nessa noite de pensar com os irmãos o que nós podemos aprender sobre aflições. E o que a igreja de Esmina pode nos ensinar sobre o que é aflições e o nosso dia a dia, seja na igreja ou em qualquer lugar que nós estivermos. O que estar aflito tem a ver com a vontade de Deus. Primeiro, nós temos que aprender que através das aflições, a nossa fé é conhecida por Jesus. Vou repetir. Através das aflições, a nossa fé é conhecida por Jesus. Quando a gente lê esses versículos, especialmente o versículo 9, Jesus fala através de João e diz o seguinte para a igreja: conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você, eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Jesus sabia claramente que a igreja de Esmina estava sofrendo. Jesus sabia, conhecia as aflições da igreja de Esmina. Uma igreja que provavelmente em seu tempo era extremamente perseguida. A certeza que nós temos disso é Jesus dizendo: sei da blasfêmia dos que se opõem a vocês. Judeus possivelmente que questionavam a forma deles viver e que provavelmente eram judeus convertidos que queriam fazer com que o povo vivesse da forma antiga, seguindo o exagero da lei em alguns pontos. Uma igreja que vivia sendo perseguida pela sua fé em Jesus. E detalhe, além da aflição, além da perseguição, eram pobres financeiramente falando, não tinham dinheiro. E aí você vê Jesus, através de João, falando com a igreja de Esmina: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, e elogia a igreja, mesmo diante da sua pobreza e de suas aflições, vocês são ricos. Meus irmãos, milhares de anos passaram, nós estamos em 2026, e nós nos encontramos na mesma situação, muitas vezes pressionados, aflitos, cansados, às vezes desanimados, muitas vezes angustiados, com uma ansiedade no coração que a gente não consegue entender, aflitos. E isso não significa que Deus não conhece o que estamos passando. Isso não significa que Deus não está do nosso lado. Isso não significa que somos piores do que outras pessoas. Pelo contrário, muitas vezes Deus nos coloca diante de situações para que nós possamos estar mais perto dEle. E aí você vê uma igreja que não tem repreensão da parte de Deus. Uma igreja que só vivia aflições, perseguições e outras coisas que nós não sabemos, mas que nos faz ver uma igreja que sofria constantemente. E talvez no seu coração fique a pergunta: talvez Deus não se importe comigo, já que Ele tem todo o poder, já que Ele sabe de tudo e sabe antes, Ele não se importa comigo, eu sou mais um no meio da multidão. Meu irmão, pelo contrário, Deus deu o seu Filho por amor a mim e a você. Isso é se importar muito comigo e com você. E nós não temos como deixar de crer que tudo que nós sofremos, tudo que Esmina sofreu, tudo que cada um de nós sofremos no nosso dia a dia, as aflições que nós muitas vezes passamos, tem propósito. Nós não podemos deixar de crer nisso, que tudo o que passamos, cada aflição, é para que possamos ser uma igreja fiel.
é para que possamos ter o nosso caráter moldado, para sermos a imagem e semelhança de Deus, para que nós possamos ter nossa fé fortalecida, de modo que perseveraremos até que Ele venha nos buscar. Quando Jesus falou, no mundo tereis aflições ou tribulações, o texto não para, o texto não se encerra, ele diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, a vida é assim, tem momentos que nós estamos felizes, momentos de alegria, momentos de excitação, de prazer, mas tem momentos que são momentos tensos, desanimadores, que muitas vezes questionamos o porquê estamos aqui ou porquê vivemos. E nós não podemos deixar de lado, com fé, a certeza de que Deus sabe o que nós estamos passando. Porque o texto diz: conheço suas aflições. Deus, irmãos, conhece cada um de nós, cada coração, cada intenção. E tudo que nós estamos passando hoje, seja uma aflição leve, ou seja uma aflição pesada, há um propósito. E infelizmente existem algumas igrejas, e é triste a gente poder dizer isso de púlpito, porque isso pesa muito para o nosso lado enquanto pastor. Você vê muitas igrejas que têm uma visão, em achar que crente não sofre, que se há sofrimento na vida do crente é porque há pecado, que se há alguma coisa que nos faz sofrer, quer dizer que nós estamos errados. Isso é terrível, porque, meus irmãos, você olha para todo o Novo Testamento, principalmente, e você vai ver uma igreja que sofria constantemente, que crescia em meio à perseguição, que era abençoada por Deus, sim, mas que não foi fácil. E eu não vejo em nenhum lugar do Novo Testamento algum texto que me diga: se eu não sou feliz, eu não sou crente. Eu não vejo nenhum lugar da palavra de Deus para nós dizendo que se a pessoa não estiver num status social melhor, se não conquistar todas as coisas, se não for assim, não é crente. A gente ouve isso de alguns líderes, pastores, e pasmem, irmãos, é falso profeta. É falso profeta. Porque para nós que estamos aqui, nós temos que viver com a certeza da vida eterna. A nossa vida não é aqui, meus irmãos. A nossa vida não é aqui. Nós estamos de passagem. E quando a gente começa a entender que aqui é só um caminho, e que tem momentos que dão alegria, tem momentos que a gente sorri, mas tem muitos momentos que são tristes, desafiadores, mas Deus conhece a cada um de vocês. Deus conhece a intenção do nosso coração e sabe pelo que nós estamos passando. Sabe aquela doença? Sabe aquele processo? Sabe aquela perda? Sabe aquela dor? Faz parte da nossa caminhada. Até quando, Igor? Até Jesus voltar. Eu me lembro, sabe o que, dos irmãos? Quando a Rebeca engravidou a primeira vez, antes da Lise, nós tivemos um bebezinho, a Rebeca gerou um bebê. E felicidade total, gravamos vídeo, botamos nas redes sociais. Rebeca vai ser mãe, Igor vai ser pai. Com 9 semanas, a Rebeca me liga: estou tendo um sangramento. A gente pensa, calma, vamos investigar, pode não ser nada. Chegamos no hospital, o bebê estava morto. E é óbvio que na hora a sensação era horrível. A aflição era terrível. Passado um tempo, a Lise nasce e o Liam também. Nós fomos abençoados por Deus.
Mas muitas vezes acontece de gente que passou pela mesma coisa que nós passamos. Tiveram o seu bebê na barriga, mas não desenvolveu. Tentaram e não conseguiram mais. E aí a gente olha e pensa, então quer dizer então que Igor é mais abençoado e a Rebeca porque tiveram depois o seu filho e o outro casal não. Pelo contrário, a grande questão aqui essa é a vida que vivemos. Momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de aflição, e nós precisamos juntos perseverar até o fim, porque Jesus conhece a nossa aflição. Meus irmãos, Deus conhece a sua fé. Deus conhece a sua fé através daquilo que você tem vivido, porque o que o texto nos ensina é que através das aflições, a nossa fé é conhecida por Deus, porque nós passamos por elas e nós não paramos no meio do caminho. A gente olha para o futuro, a gente olha mesmo diante dos problemas e vê, existe um lar celestial que me aguarda e isso daqui é temporário. Será que Deus conhece a sua fé? Será que Deus consegue ver que você passa pela tribulação, passa pela adversidade, passa pela aflição, mas a sua fé na certeza da vida eterna é muito maior do que a dor que você sente? Lembre-se, meu querido, tem a ver com fé. Nós vivemos nesse mundo, até que Jesus volte para nos buscar, muitas aflições vão surgir, e nós vamos parar? Nós vamos desistir? Vamos jogar a toalha ou vamos caminhar entendendo que há um local, há uma morada e que nós não temos compreensão, somente relato bíblico de como é. E pelo relato bíblico é maravilhoso. Eu quero estar lá, você quer estar lá? Diz o amém. Amém. Glória a Deus. Mas lembre-se, as aflições fazem parte da vida. E é através delas que Deus conhece a nossa fé.